os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que estão em casa, receba a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 16, perdão. Aleluia. Uma palavra muito conhecida, mas o Senhor colocou algo no meu coração para dividir com a igreja, amém? Mateus 16, a partir do versículo 13. A epígrafe dessa palavra vai trazer a confissão de Pedro para Jesus. Amém? A versão ali em cima vai estar um pouquinho diferente, mas pode deixar que eu quero usar uma palavra que está nessa versão e outra palavra que está nessa versão. Versículo 13 diz assim: Indo Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi da carne e sangue que revelaste isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Também eu lhe digo que você, ou tu, és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou os discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofrer muitas coisas na mão dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se para o Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas que são de Deus, e sim as coisas que são do homem. Amém? Segura esse versículo. Então disse Jesus aos seus discípulos, 23, Ian. Mas Jesus, voltando-se para Pedro: arreda de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Também está na mesma versão. Em alguma versão de vocês está dizendo: tu és para mim escândalos. E você se assente glorificando ao Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Prometo ser breve e bem objetivo. Hoje é noite de ceia, é noite da gente celebrar a morte de Jesus, amém? Quem está feliz com a morte de Jesus? Soa estranho isso, né? Como se alegrar com a morte de Jesus, né? A gente fica triste com a morte do pai da Vanessa,
Mas com a morte de Jesus, não. A gente também fica feliz por ela estar aqui rompendo o luto. Eu estou com uma pequena hérnia aqui, que quando eu dou grito, quando eu dou glória, eu sinto umas dores aqui. Mas é tão pequena. Perante a tantas situações que tem aqui dentro. Gente rompendo luto, gente lutando contra cânceres, né? Tão pequeno. E eu pergunto para você, qual é a tua luta? Em que pedra você está? Nós lemos aqui 2 pedras. Uma, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Para Jesus edificar algo na nossa vida é porque ele vê qualidade. Aí quando ele olha para Satanás, no último versículo ele diz assim, ó, tu és para mim pedra de tropeço. Que pedra nós somos? Ainda bem que não é o Adevaldo. Porque Adevaldo olha, vê todo mundo com o cabelinho arrumado, com cara de feliz, com expectativa. Que palavra vem? Mas Jesus olha para o que está as situações. Por trás da face, ele olha para dentro do interior. Assim, ele vai falar com Pedro, e assim ele falou com Pedro, e assim ele vai falar conosco, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Cesareia de Filipe, como se chamava no tempo de Jesus, hoje é chamado Banias, ou seja, um lugar turístico hoje. Quando você vai para o norte de Israel, ele está ali a 150 quilômetros de Jerusalém e 60 de Damasco, mais precisamente próximo das colinas de Golã, aonde está acontecendo o que hoje? Guerra. Porém, é um lugar maravilhoso, próximo ao Monte Hermon, aonde do Monte Hermon sai uma das fontes que alimenta o Rio Jordão. Então é um lugar precioso. Quando você vai para Israel, é um dos pontos turísticos. Um dia, a pastora e eu, abra a boca, minha filha, estaremos lá, em nome de Jesus, principalmente se a igreja crer. Ele vai nos levar lá para ser a bomba. Amém? Não é só nós não, vocês são uma bomba na mão do Cristo. Amém, queridos? Jesus, amado, ele inicia esse diálogo com os discípulos não com uma curiosidade, mas sim para centralizar os seus discípulos sobre tudo o que se passava em Jerusalém. E por que isso? Porque onde Jesus passava, ele operava sinais, maravilhas, prodígios. E Jesus, conhecendo a natureza humana, sendo crítico demais, em excesso ou de menos, Jesus ele vai perguntar aos discípulos, não para saber exatamente o que o povo estava falando de Jesus, mas sim querendo saber qual era o conhecimento que os seus discípulos tinham do próprio Jesus, que já andava com ele, que já caminhava com ele, que viu com os seus olhos Jesus operar milagres, que viu Jesus ressuscitar, que viu Jesus tocar no homem e levantá-lo, que viu Jesus curar o cego desde nascença. E Jesus queria saber, assim, na mesma forma, Jesus ele faz essa pergunta: quem é, ou o que dizem que eu sou para você? Ou o que dizem, ou melhor, o que vocês dizem que eu sou para vocês? Quem é Jesus para você? Jesus que estava testando aqui e trazendo, centralizando os discípulos para um propósito. E o que saiu da boca dos discípulos foi: uns dizem que tu és Moisés, outros Elias, outros Jeremias, outros, quem sabe, um dos profetas. Aí Jesus olha para ele: e vocês? O que estão dizendo de mim?
Olha como isso é profundo, parece muito simples. Vocês vêm para a casa do Senhor, nós estamos aqui, e quando fala de igreja, não é a parte física, não é a estrutura física. Quando fala de igreja, fala de situações, fala de pessoa, fala de humanidade. E Pedro vai se levantar e vai dizer no versículo 18, versículo 16: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha para cá. Pedro, ele reconhece Jesus da mesma maneira que Satanás, Mateus capítulo 4, se reportou a Jesus. Só que de maneira diferente de Pedro, ele reconhece Jesus. Satanás não. Satanás tenta trazer a dúvida: se tu és o Filho do Deus vivo, faça com que essa pedra se transforme em pão. Aqui nos traz, meus amados, para a nossa vida, uma analogia. Porque muitas das nossas situações a qual nós passamos, reconhecemos Deus, servimos a Deus, mas mesmo com tais situações, perguntamos: será se Deus esqueceu de mim? Será se Jesus abriu mão da minha vida? E Jesus pergunta: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Aí Jesus vai responder para Pedro: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que revelasse isso a você, mas o meu Pai. Sabe o que o Senhor está falando, Pedro? Não foi ninguém que falou com você, porque eu te perguntei, mas quem colocou a resposta na sua boca, ele não está na terra, ele está lá em cima. Foi o meu Pai que falou a sua boca para confirmar que eu sou o Filho do Deus vivo. Aí quando pensamos nessa expressão, Jesus está ali, a fila, onde João Batista estava batizando, e João Batista batiza Jesus, e sai uma voz como de trovão do céu, e diz: este é o meu filho amado. Deixa eu te falar uma coisa, só entende o que é do céu quem anda próximo, quem tem busca, quem tem sensibilidade. Enquanto não tiver a sensibilidade, quem não busca as coisas do céu, não vão entender as palavras que Deus está falando aos nossos corações, mas sim terá facilidade para entender as palavras mundanas. Por quê? Porque as palavras mundanas levam a situação que está no mundo, e aquilo que nós vemos, possivelmente, damos mais crédito pela uma natureza humana. É por isso que a palavra diz, vai dizer: o Senhor anda pelo caminho do céu. Anda com os olhos e com os ouvidos elevados. Por quê? Porque é de lá que vem o meu socorro. Eu te digo que tu és Pedro. E algumas palavras eu quero explorar nesse versículo. E a primeira dela é pedra, quando Jesus vai dizer sobre essa pedra. Quando fala pedra, não estava falando num sentido figurado. Perdão, não estava falando no sentido físico. Jesus aqui estava falando sobre Petra. O que é Petra? Petra é uma rocha grande, é a pedra maior. E ele estava dizendo: Pedro, tu és uma pedra que é fragmento da própria rocha, fragmento da própria pedra. Jesus estava dizendo para Pedro: olha, Pedro, eu sou a pedra e tu és o fragmento de mim.
Eu acho que você não entendeu. Jesus, ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida, e sobre você está a vida em abundância de Cristo, e Ele está dizendo, Ele é a pedra angular, e você é fagulha de mim. Nós somos pequenas fagulhas de Cristo. Posso ser mais claro? Posso ser mais claro? O que sai da tua boca gera vida. O que sai da tua boca gera cura. O que sai da tua boca gera salvação, restauração. Então não fica com essa boca fechada. Saiba que você é fagulha de Cristo, e sobre a sua vida está o poder que Cristo tem. Quando você abrir a boca, essa situação vai mudar. Vai mudar. E por que vai mudar? Porque o poder da palavra de Cristo está sobre você. Edificarei, Jesus está dizendo, Pedro, sobre você, sobre essa fagulha, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E onde eu falei aqui, edificarei vem do verbo edificar. E edificar significa levantar uma construção a partir do solo, segundo o plano estabelecido por meio da superposição e combinações de matérias apropriadas. Eu vou explicar isso, para você entender. Jesus estava dizendo, olha, eu conheço as falhas de cada um aqui. Quem disse isso? Talvez eu conheça muitos problemas de vocês que nós já sentamos, mas eu não conheço as falhas. Quem conhece é... Ele estava dizendo, eu conheço as falhas de todos vocês. Mas ele está dizendo, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Por quê? Porque eu vejo falhas. Mas eu também vejo pequenas pedras. Eu vejo você como uma fagulha. Eu vejo você uma qualidade. Eu vejo você um material adequado para que eu venha edificar a minha igreja. Você sabe o que é a igreja? Não é o físico, a igreja é eu e você. E olha para a tua vida, veja o quanto você é falho, veja quanto você se entrega aos problemas, mas veja também o quanto você se ajoelha, ora, busca, e Jesus responde. Sabe o que é isso? É o retorno da pedra que ele vê, é a edificação dele sobre a tua vida. Está fraca, mas tem pedra. Estou abatido, mas tem pedra. E edificar é enxergar o solo. Quando fala solo, fala do interior. E quando Jesus entra no interior das nossas vidas, irmãos, ele esquadrinha o coração. Ele conhece o seu coração como ninguém. Tanto que em Ezequiel 26:36, ele vai dizer que, se possível for, o coração de pedra, eu tiro e coloco um coração de carne. Sabe por que isso? Porque muitas das vezes o nosso coração é duro. A palavra bate, mas não entra. Tem pedra ali? Tem, mas essa pedra não dá para edificar a minha igreja. E o que o Senhor vai fazer? Vai arrancar a pedra do coração, essa pedra de tropeço, e vai colocar um coração de carne. E esse coração de carne é a transformação da tua vida, é a transformação do Evangelho, é a palavra de Deus, a igreja de Deus sendo edificada sobre a tua vida, sendo edificada sobre a natureza humana. Um dia, esse 1,5 metro já foi assim. 1,5 metro é tu, eu sou 1 metro e um pouco mais.
Um dia vieram falar de Jesus para mim, porque só quem fala de Jesus para um outro é porque é amigo. E eu falei assim para o meu amigo: olha, vai você e ele dá uma volta. Coração de pedra, coração duro. Um dia minha esposa me chamou e falou: olha, eu vou voltar para Jesus. Eu falei: acrescente na sua vida e não me chame. Coração, pedra de tropeço. Imagino eu que naquele dia que eu falei isso para minha esposa, assim como Jesus olhou para Pedro e disse: ó, passa de mim, Satanás. Porque tem oração no meu altar, e essa vida tu não vai ceifar. Jesus está falando com alguém aqui. Talvez você está aqui, o coração de pedra está em casa. Talvez você veio adorar ao Senhor, mas o coração de pedra está nessas esquinas, usando droga, se prostituindo. E você está aqui porque você entende que Jesus está edificando a igreja dele sobre a tua vida. E quando você olha para a igreja, tu sabe o que é a igreja? Tu sabe o que é a igreja? Tu vai conhecer. Desse lado aqui Deus fez uma promessa, como foi testemunhado. Mas Ele mesmo com o seu poder recolheu a promessa. Parecia o fim. Mas a pedra estava edificada. Se levantou junto com mais alguém da sua casa. A casa estava edificada. E o que estava fora o Senhor colocou no lugar correto. Igreja é isso. Eu estou aqui gritando e estou sentindo dores. De um lado tem gente lutando com câncer. Do outro lado, gente lutando com casamento. Do outro lado, gente com problema renal. Do outro lado, problemas, estou falando de problema que o pastor conhece, quem entendeu, diga amém. Não é revelação. Eu estou falando de igreja. E igreja precisa conhecer quem é o seu pastor. E o seu pastor é aquele que tem conhecimento de todas as situações que vocês estão passando. Porém, a casa, a vida, a pedra precisa estar edificada. E por quê? Porque senão o diabo vem e tenta confundir a casa, trazendo confusão. Mas quando a igreja está aqui, talvez você está aqui sem força. Mas foi a palavra que te atraiu, foi o Espírito de Deus que te atraiu para estar até aqui. Sabe o que é isso? Eu posso estar com a estrutura abalada, mas há edificação sobre essa terra. Eu sou igreja de Cristo e Ele vai me fortalecer. Quer prova para isso? Quer prova para isso? Jesus diz assim: ô filhinhos, bichinhos de Jacó, tesouro meu, estou conjecturando agora, menina dos meus olhos, eu venci tudo isso. Venci o luto, venci a enfermidade, venci a dureza de coração. Jesus dizendo: eu venci a rejeição. Fica tranquilo. Fica tranquila. Eu venci as crises mais terríveis. Principalmente no começo do meu propósito, ministério com Deus. Jesus falando. 40 dias de jejum. 40 noites. Satanás não enviou os demônios. Satanás está preso, amém?
mas ele é limitado. Deus permitiu ele sair para tentar Jesus no deserto. E ali ele fez tentações naquilo que alimentava o quê? A carne. Só que a carne de Jesus estava mortificada. Estava edificada. Por quê? Por um propósito. Quem? Olhar para a carinha de vocês hoje e dizer: eu amo todos vocês. Fica tranquilo com essas dores, com essa situação, porque eu venci o mundo e vocês vencerão. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno aqui, irmão, significa o poder da morte, amém? O inferno ainda não foi inaugurado, mas significa o poder da morte. E Jesus estava dizendo: a morte não pode evitar o avanço do reino. E por que não pode evitar? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele tomou o poder da vida e o poder da morte. E depois disso, o reino avançou. Debaixo de quê? De perseguições. Nós lemos aqui o próprio Jesus instruindo, centralizando os discípulos ali, se faz necessário que eu volte para Jerusalém, onde ele estava, na Cesareia de Filipe, lá em cima. Mas se faz necessário eu descer e ir para Jerusalém, para quê? Para ser perseguido pelos escribas, os fariseus, para ser morto e para ser ressuscitado. Passando isso, Jesus, ele toma, depois de ser morto e ressuscitar, ele toma o poder da morte. E o poder da morte, é por isso que Jesus vai aparecer a Pedro e dizer: edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá. Jesus está dizendo: escuta, a morte não vai prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas pastor, alguém morreu essa semana, mas não prevaleceu. Por quê? Morreu em Cristo. E quem morre em Cristo nunca morrerá. Viverá para a eternidade. A morte não pode impedir o reino, nem reivindicar a vitória sobre aqueles que pertencem a Deus. Sabe o que é o segredo para mim e para você? É andar no caminho dele. O segredo para mim e para você é seguir as instruções da palavra de Deus, seguir as instruções do que manda o evangelho do Senhor. E no versículo 23, Jesus vai dizer assim: olha, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalos ou pedra de tropeço, porque não entende as coisas que são de Deus. Jesus, ele reconheceu a voz de Satanás na boca de Pedro. Olha para cá. Nem todos nós que estamos aqui, o inimigo não possa tentar. O inimigo não possa usar. Eu estou falando ao contrário, porque o correto é, o Espírito Santo, ele usa, fala através da nossa boca, assim, mas se não tomar cuidado, o inimigo entra e fala a sua boca. Pedro, pouco antes, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele chama Jesus à parte, falando: não, meu Senhor, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Aí Jesus reconhece a voz de Satanás na boca de Pedro e repreende. Por quê? Porque tudo que Satanás quer é impedir as promessas, é impedir o desígnio de Deus sobre a igreja dele, sobre as nossas vidas.
Tudo que Satanás quer é impedir que nós andamos no caminho do Senhor para chegar à vitória, a receber a coroa eterna. Eu vou abrir um adendo aqui só para você entender, para a gente ter cuidado, que o inimigo pode usar a nossa boca. Certa vez Jesus envia os discípulos sair pregando o evangelho. E quando eles voltaram muito felizes. Por quê? Porque no nome de Jesus houve cura, libertação, restauração. E a fala dos discípulos é: até os demônios nos respeitou em teu nome. Aí Jesus olha para os discípulos: ó, calma. Cuidado com os elogios, cuidado com as posições. Melhor do que os elogios, melhor do que as posições, é vocês terem o nome no livro da vida. Nas palavras do dia de hoje, para você entender, não se empolga, porque vai vir paulada por aí. Não se empolga em ver uma orquídea tratada, limpa. Até a orquídea, ela tem espinhos, com a sua belezura. Cuidado. Se você colocar a mão, ela pode perfurar. E por que Jesus repreende a Satanás? O que não compreende, pois Satanás não compreende as coisas que são de Deus. E olhe para cá, quando nós não compreendemos as coisas que são de Deus, nós compreendemos as coisas que são da terra. E quem atua nessa terra? O mundo jaz do maligno. E tem um espírito que domina, que rege sobre essa terra. Qual? O espírito da Babilônia. Quem pegou, diga amém. Sábado tem lição. Olha para mim. Quem não entende as coisas do céu está debaixo de um jugo chamado espírito da Babilônia. Coloca para mim Apocalipse 17. Rapidinho, 17, versículo 4 e 3, para a gente conhecer a atuação. Foi? Apocalipse 17. E achava-se a mulher vestida de púrpura. Púrpura fala de realeza. Essa mulher, ela estava bem vestida. E de escarlata. Escarlata fala de pecado. Então, ou seja, era uma realeza pecadora, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícia da sua prostituição. Próximo. Na sua fonte, na sua testa, achava-se escrito o nome, um mistério. Babilônia, a mãe das meretrizes, a mãe da prostituição em outras versões, e das abominações da, esse espírito tem reinado na terra. Olha para mim. Pedro reconheceu Cristo. Pedro, agora no versículo 23, ele repreende o Cristo. Opa! Que espírito é esse? E Jesus revela. Jesus reconhece. E ele diz: passa de mim, Satanás. Agora, para mim e para você, como que esse espírito atua?
a grande prostituta ou a grande Babilônia, ela atua nos meios políticos, culturais, sociais, econômicos. E é uma prostituta bem reconhecida, adornada de ouro, de pedra, como lemos. Não é uma prostituta qualquer. E aqui não fala, irmãos, de algo físico e claro. Lembre-se que Jesus repreende a Satanás porque ele não tem conhecimento das coisas que são de Deus, mas sim das coisas que são da... E o que ele faz da terra. Está escrito aqui, ó. A mãe das prostituição, da prostituta e das abominações da terra. Quais são as abominações hoje? Ah, pastor. Oh, Jesus, me cala. Irmãos, são tantas abominações, mas eu vou falar apenas da distorção da palavra de Deus. Que você pode ser servo, que você pode participar da ceia, e depois disso, levar a vida conforme a sua vontade. Por quê? Porque o que me interessa é só o seu dinheiro, não é falar que é pecado, que você vai para o inferno. Eu vou falar só de um evangelho fragilizado, aonde não se prega mais sobre pecado, aonde não se prega mais sobre renúncia, aonde não se prega mais sobre santificação, muito menos arrebatamento. Aonde você pode adorar a Deus aqui e servir a Satanás lá fora, com o seu corpo, com a sua boca, com os seus olhos, com atitudes que não agradam. O que é isso? Prostituição. O que é isso? Tu és filho dessa mãe, da grande Babilônia. E essa grande Babilônia aqui não fala de uma região geográfica. Está falando desse espírito que atua para destruir, para desvirtuar, para pregar o contrário do que diz a palavra de Deus. E ele é inteligente. Ele tenta amenizar, mas não é bem assim. Mas não é bem assim. Talvez tenha alguém aqui, pastor, eu acho que não é bem assim. Qual é a orientação? Leia a Bíblia. Muitos fogem de Apocalipse. Vocês tinham que começar por Apocalipse. Por quê? O presente você já sabe. E o futuro? O futuro a Deus pertence? Sim, mas não anda no caminho. O futuro está na mão dele, mas não anda no caminho. Para ver se o teu futuro não muda. O futuro de Jesus Cristo, ele não muda, mas o nosso pode mudar. Por isso que nós temos que cuidar e andar nos seus. Aí Jesus vai dizer, Pedro, tu és para mim uma pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha. Jesus vai olhar para Satanás na boca de Pedro e vai dizer, passa de mim, sai da frente, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de... Eu paro aqui para encerrar. O que é uma pedra de tropeço? Eu era. Bata no peito assim e diga assim, eu era. E eu vou explicar. Para você não se comprometer com o que eu estou pedindo. Eu vou explicar para você entender. Pedra de tropeço. Hoje eu estava ouvindo uma médica falando da maratona, e ela estava falando que tem muito incidente nas corridas, e um dos incidentes que mais causa torção no tornozelo são aquelas tartarugas, aquelas pedrinhas que ficam na pista. Uma pedra de tropeço. Bati naquela pedra, tropecei. Causou o quê? Uma torção, um acidente. Causou o quê? Uma queda. O que é uma pedra de tropeço? Eva. Sabe por que ele não quer que você coma aquele fruto?
Porque se você comer aquela maçã, você vai ter o mesmo poder que ele. Ela aceitou a pedra. Caiu. Foi expulso do jardim, porque também contaminou o seu esposo. E o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Desde aquele tempo, nós herdamos uma herança pecaminosa. Então, nós éramos uma pedra de tropeço. Por quê? Tínhamos a herança pecaminosa. Quem entendeu, diga amém. Sabe o que é isso? Começo muito bem, flui, daqui a pouco o negócio cai. Não entendo. Pedra de tropeço. Me levantei. Caí de novo. Desde o jardim do Éden, nós já estávamos caídos no pecado. Quem entendeu, diga amém. Estávamos caídos na pedra de tropeço chamado pecado. Aí vem Jesus. Nasce de uma virgem para um propósito. Qual o propósito? Resgatar os perdidos, ou melhor, as pedras de tropeço. Aí ele olha para Pedro, quando Pedro reconhece que ele é o Cristo e diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra levantarei a minha igreja. Edificarei. Estou só trocando o significado. Levantarei a minha igreja. Tu está de pé, porque você escolheu Cristo. Tu está de pé, porque Jesus estendeu a mão para você. Tu está de pé, porque Jesus te visitou como me visitou e te resgatou. E sobre a tua vida, Ele vai edificar a igreja dele. Posso ser mais claro? Vão olhar para você e vão dizer: tu é diferente. Tem alguma coisa diferente. Só para você entender, eu estava lá no velório do seu José, e lá uma senhorinha de coque, ele me chamou e perguntou: tu é evangélico? Eu falei: sou, sim, senhora. A tua cara já diz tudo. Sabe o que é isso? É o que Deus vai fazer e está fazendo comigo e com você. É o que Deus vai fazer sobre aqueles que você tem apresentado em oração. O brilho do Senhor vai resplandecer. Assim como Jesus reconheceu Satanás na boca de Pedro e o repreendeu, vão olhar para você e não vão ver Satanás, vão ver o brilho de Cristo, vão ver a igreja estruturada, edificada. Se coloque de pé.